Existe um destino profético preparado por Deus para você, mas ele só vai acontecer quando você parar de perguntar por quê e começar a se mover mesmo sem entender. Declaro com autoridade, diga: eu preciso me mover mesmo sem concordar. Irmão, por que eu dei esse alerta aqui na hora da oferta? Para você que está ouvindo essa pregação, talvez daqui a alguns meses ou alguns anos, você não vai entender o contexto. A gente está querendo alugar um novo espaço num outro lugar e expandir o alcance da nossa igreja. E muitas famílias não estão querendo semear porque tem medo da igreja sair de um lugar e ir para o outro. Isso sinalizou um red flag para mim, porque eu falei: uau, eu preciso pastorear a igreja que eu sou pastor, para entender que não dá para você condicionar com a sua semente o mover de Deus. Isso não é intencionalidade, isso é barganha. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se mover mesmo sem concordar, isso é lealdade. Se mover só quando concorda, isso é conveniência. A palavra de Deus diz que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e Jesus é soberano sobre todos nós, e o homem é o cabeça da sua casa. Então existe uma hierarquia. Quando essa hierarquia é invertida, a gente vê o que a gente está vendo hoje: homens com medo de serem homens e mulheres com medo de serem mães. Deus é o que dá direção para a igreja, Jesus é o cabeça que dá direção para o corpo, e o homem precisa dar direção para a sua casa. Só que quando uma mulher só se move quando concorda, isso não é submissão, isso é conveniência. Quando o homem só se move debaixo do cabeça que é Jesus, quando concorda, isso não é submissão, isso é conveniência. Pastor, me dá exemplos bíblicos. Pega toda a galeria dos heróis da fé. Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, do teu lugar de conforto, do lugar que você conhece. Sai do teu porto seguro e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Irmão, ele não tinha um GPS, um mapa. Deus não mostrou para ele um plano. Não tinha um workflow. Eu vou fazer isso e no segundo momento eu vou fazer aquilo. Fica tranquilo que eu te garanto que no final, não, Deus não precisa dar garantias. Ele é a garantia. Ele é a garantia. Eu estarei com você todos os dias. Qual é a única garantia que Deus nos dá? De que Ele estará com você. E essa é a única garantia que você precisa. O salmista diz: uma única coisa eu peço ao Senhor. Uma única coisa: que eu possa permanecer na presença dEle, que eu possa permanecer no seu tabernáculo todos os dias. Por quê? Porque essa única coisa libera todas as outras. Quero pregar nessa manhã. Alguém está comigo em nome de Jesus? Então todo herói da fé que foi usado por Deus precisou se mover mesmo sem concordar. Irmão, é tão perigoso só se mover quando concordar, que isso pode definir que você nunca vai viver um mover sobrenatural. Por quê? Porque um mover sobrenatural não faz sentido por uma lógica natural. Noé pegou uma floresta e por décadas transformou em pedaços de tábua para construir algo que não fazia sentido por um tempo que ele nunca tinha vivido. Mas ou você confia que o Deus que te dá uma visão de futuro conhece o teu futuro mais do que você conhece o teu passado, ou você nem começa a se mover com Ele, porque toda direção que Deus dá, que aponta para um tempo que não chegou, é para preparar você, porque você não está pronto. Senão Deus não te dava uma visão, você já estava vivendo isso. Irmão, essa é a diferença. E eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp para você não perder nada, ok? Se quiser assiste depois com calma isso. Essa é a diferença entre visões e milagres. Visão é quando Deus te aponta um tempo futuro e está te convidando para viver esse tempo, e Ele quer que você se prepare para estar apto para viver lá. Milagre é quando Deus faz instantaneamente algo que não depende de você, o próprio Deus já fez. Então quando Deus dá uma visão para alguém, Ele está falando: olha, é esse lugar que eu quero que você esteja, são essas coisas que eu quero fazer. Então esteja pronto, be ready, para quando eu falar, é agora, você vai estar pronto para receber o que eu estou pronto para fazer. Você está comigo? Então toda visão de futuro, Deus só dá para o homem que não está pronto. É por isso que Deus falou com tantos jovens, é por isso que levantou profetas que eram ainda moços, é por isso que Ele separou apóstolos que alguns deles, segundo os historiadores, acreditam-se que não eram nem maiores de idade. É por isso, por exemplo, que Jesus precisou direcionar Pedro a pescar um peixe, e da boca daquele peixe sairia uma moeda de ouro, e aquilo pagaria os impostos deles. Por que a gente não tem relato de que os outros apóstolos também precisaram? Porque provavelmente a maior parte deles não tinha maioridade a ponto de precisar pagar os impostos. Então Deus usa homens jovens para apontar uma visão de futuro que vai realizar quando eles estiverem prontos. Você está comigo? Então ele pega alguém como Moisés. Acredita-se que ele era gago, ele não era bom de fala. O que eu vou falar na presença de Faraó?
Deus fala, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Não tem a ver com a tua fala, porque não vai ser pelo poder de convencimento, nem pela tua oratória. Vai ser pelo poder que está te enviando até a presença dEle. Então Moisés vai na força de Deus, e ele vive uma direção de Deus, porque não precisou concordar para fazer o que Deus estava pedindo. Irmão, vamos ser sinceros. O libertador de um povo é escondido dentro da casa do seu perseguidor. O perseguidor alimenta o libertador, doutrina, ensina, cria, para quando chegar no tempo certo ele se levantar e romper contra quem sempre o guardou. O paradoxo de Deus é confundir aqueles que pensam que são. Então não dá para você esperar que faça sentido algumas direções que Deus vai te dar, porque Deus não precisa da sua concordância para ser Deus. Eu não concordo com essa direção. Sabe o que mudou nos céus? Fala comigo. Nada. Tem uma coisa engraçada, só abrir um parênteses aqui. Eu brincava muito com meu pai em relação a isso, porque meu pai às vezes tinha um pouco de resistência quando alguém era muito famoso, e essa pessoa às vezes não era simples, era alguém soberbo. Então se chegava alguém assim, cheio de si no lugar, ele falava assim, nem sei quem é. Eu brincava com ele, imagina, sei lá, o Justin Bieber entrou no lugar e meu pai, nem sei quem é. Eu falo, pai, mudou muita coisa na vida do Justin. Mas essa dinâmica, ela se aplica na jornada de fé. Você não concordar com os planos de Deus, mudou nada no plano de Deus. Você não querer viver a promessa de Deus, não mudou nada na promessa de Deus. Porque quando Ele disse que faria, nos céus isso já está pronto. Você pode ir lá e retirar, como se fosse um pick-up, um delivery. Você está lá, está pronto, é teu, está com o teu nome, a tua ordem. Ou você pode deixar a tua vida inteira passar e nunca viver as promessas que sempre esperaram você estar pronto para viver. Você está comigo? Uma tragédia que a gente pode viver, irmão, é viver esperando um tempo chegar, ao invés de se preparar para quando esse tempo chegar. E como que é essa estação de preparo? É fazer o que não faz sentido, o que eu não quero, o que eu não gosto, ir para um lugar que eu não gostaria de ir, fazer coisas que eu não gostaria de fazer, porque Deus me pediu para fazer. Você só vai romper quando você começar a se mover, mesmo sem concordar. Quantos aqui acham extraordinário o milagre da ressurreição de Lázaro? Levanta a mão, por favor, de verdade. Jesus falar com o homem morto que fedia, esse homem respondeu o convite e vir para fora. Quantos acham isso extraordinário? Levanta a mão. Agora, sabe o que é interessante? Se dependesse dos discípulos, esse milagre nunca teria acontecido, porque não fazia sentido o caminho que Jesus queria percorrer para encontrar alguém que já estava morto. A Bíblia diz que eles estavam indo por um caminho e quase foram apedrejados, até que ele recebe a notícia. E quando ele decide voltar, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Os discípulos falam, mestre, não faz sentido, a gente quase morreu na vinda. Você quer ir pelo mesmo caminho na volta? Jesus faz para eles um convite, que eles só conseguiriam ver aquele milagre se eles se movessem mesmo sem concordar. Em vários momentos Jesus fala, se vocês quiserem ir, podem ir também. No Sermão do Monte, os discípulos ficam preocupados, porque eles veem que a multidão está se dispersando. Eles falam, mestre, a multidão está indo embora, essa palavra é muito dura, não há quem possa ouvir. Mas Jesus fala, por acaso vocês querem ir com eles também? Aí Pedro libera uma chave poderosa, ele fala, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nesse momento, permanecer significava se mover sem concordar, voltar pelo mesmo caminho que eles quase foram apedrejados para poder falar com um homem morto, significava se mover sem concordar. Mas glória a Deus que eles se moveram sem concordar, porque o milagre de Lázaro aconteceu, porque Deus não precisou esperar a concordância de homens para ser Deus. Irmão, pega isso. Deus não precisa da sua concordância para ser Deus, mas você precisa caminhar em concordância para viver os planos de Deus. Se você quiser viver planos de Deus, você precisa se mover no tempo de Deus, nos termos de Deus, segundo a vontade de Deus. Não dá para viver os planos de Deus do meu jeito, no meu tempo, nos meus termos. Isso não funciona. Você está comigo?